Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes sabedoria e entendimento, que todos tenham um dia assim prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição e hoje, sábado 10 de agosto, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 7, que ela tem como título Ensinando Discípulos, parte 1, que é esta lição, meus amigos. Ensinando Discípulos, parte 1. E o que nós vemos na lição de hoje, que está baseado no livro de Marcos, no capítulo 8, versículo 34, e também nós vemos assim no geral na lição, que no livro de Marcos, na sua primeira metade, Marcos faz assim uma narrativa assim bastante perfeita, com bastante atenção, sobre os atos missionários de Jesus em benefício assim das pessoas. E ele descreve, por exemplo, a interação de Jesus com toda a multidão que o seguia, em todas as cidades que ele passava. E até mesmo assim ele tinha uma interação com cada indivíduo que o procurava ou que se dirigia a ele. Os discípulos de Cristo estavam sempre presentes naqueles momentos, e Marcos, em sua narrativa, ele faz um papel assim, de destaque realmente nessas cenas que ocorreram entre Jesus e seus discípulos. Seus poderosos ensinamentos de Jesus, eles são mostrados com clareza, os milagres de Jesus, que apontavam assim para verdades que cada um deveria entender. E porque quando ele mencionava as suas palavras, ele apontava que ele era o Messias. E no livro de Marcos, capítulo 8, versículos 27 e 34, vemos uma interação bastante íntima e estreita entre Jesus e os seus discípulos, onde o mestre faz uma pergunta mais conhecida e mais impactantes, que tem sido assim um objeto de reflexão e discussão por muitos séculos, E ele continua a desafiar a compreensão de muitos incrédulos até hoje, quando Jesus indaga a seus discípulos no caminho para as aldeias de Cesárea de Filipe, que ele fala lá em Marcos 8, 27, e Jesus menciona: quem dizem os homens que sou eu? O apóstolo Pedro, com bastante sabedoria, dá uma resposta assim bastante transparente: tu és o Cristo, que está lá em Marcos 8, 29. E Jesus inicia os ensinamentos aos discípulos e ao explicar o caminho a ser percorrido na evangelização, na sua proclamação das boas novas, indo dos seus passos assim com o Messias em direção à cruz do Calvário, como ele, Jesus, como o Salvador do mundo. E a pergunta de Cristo, ela é um convite para que seus seguidores reflitam sobre a verdadeira identidade e o significado desta missão, Porque Jesus queria revelar a todos eles a verdade, através de respostas bastante conscientes, e avaliar o nível da fé de seus discípulos. O que nós observamos aqui no livro de Marcos capítulo 8, até no livro de Marcos capítulo 10, Jesus se concentra em instruir, em ensinar, em perguntar aos seus seguidores a respeito de sua jornada neste mundo.
Cristo ele é bastante contundente, né? E faz previsões claras sobre a cruz, seguido assim, de instruções especiais sobre o seu discipulado e os desafios que ele iria enfrentar e que todos os cristãos iriam enfrentar, que continuam hoje, até hoje, esses desafios, né, na vida de cada cristão. E foi depois que ele perguntou aos discípulos: quem dizeis que eu sou? Que Jesus começou a falar-lhes da sua morte e ressurreição, que elas seriam iminentes, né, que aconteceriam, coisas que tinham sido assim, profetizado muitos anos antes acerca do Messias e os desafios que todos os discípulos teriam nesse mundo. E baseado nisso é que o autor da Escola Sabatina dessa semana, ele colocou o verso para memorizar que nos diz: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Está lá em Marcos capítulo 8, versículo 34. Jesus aqui ele está alertando para todos nós, seguidores, e de nós termos plena consciência das dificuldades que o mundo impõe para todos os cristãos, pois nós estaremos na contramão do mundo, né? Mas que todos nós somos bem-vindos ao aceitá-lo como Salvador e Senhor e aceitar essa missão que Ele nos dá. Porém, nós devemos negar a si mesmo quando a nossa vontade ela é diferente da vontade de Cristo. Deixar o nosso querer e fazer o que Cristo deseja, o que nós façamos, né? Ou seja, quando ele fala ali perder a vida por causa dele, Jesus, é nós desprezarmos, né, os sedutores desse mundo de enriquecimento, de consumismo, de prazeres mundanos, oferecido por muitos poderosos, né, que são agentes de Satanás. Perder a sua vida é fazer do próximo, né, como um seu irmão, atendendo às suas necessidades, né, a serviço realmente de Deus, pessoas que são excluídas dentro da sociedade. E Marcos capítulo 8 e Marcos 10, Jesus mostra o amor por dois cegos, né? Ele os cura. E isso ilustra bastante para todos nós, de maneira assim, bastante ciente, que como deve ser vivida o discipulado de cada pessoa, que inclui a percepção espiritual sobre quem é Jesus e para onde ele estava indo. E isso foi um desafio naquele momento para os 12 apóstolos e aos demais seguidores há mais de 2000 anos. E continua ainda esse desafio a confrontar os seguidores de Cristo hoje como um profundo custo e o melhor benefício de nós seguirmos a Jesus. O reino de Deus ele é um tema predominante na lição do livro de Marcos, né? Esse livro bastante detalhista, onde ele fala que o Salvador ele veio para restituir seu povo e o seu reino. E o estudo que nós faremos, né, da lição dessa semana estará falando sobre dois tópicos importantes para todos nós. E o primeiro tópico fala sobre a prioridade da missão de Deus à luz do plano redentivo do Deus Pai. O segundo ponto é a glória do reino de Deus, conforme destacada no livro de Marcos, no capítulo 9, versículo 1, e também retratada especificamente no evento lá da transfiguração,
onde Jesus estava com os seus discípulos, né? E também nós estudaremos assim e verificaremos diariamente e com bastante detalhes sobre os 2 milagres de Jesus que aparecem no livro de Marcos e saber, né, por que Jesus teve que tocar 2 vezes no cego para curá-lo. E que lições nós podemos tirar desse relato para a nossa vida. Está lá em Marcos 8, versículo 22 até 30. Veremos também que o apóstolo Marcos fala do custo do discipulado em nós seguirmos a Jesus. O que Jesus ensinou sobre o custo de segui-lo? O que foram as palavras de Jesus? Nós veremos ali em Marcos capítulo 8, versículo 31 até 38. Jesus também disse que alguns dos que estavam com ele naquele momento não passariam pela morte antes deles verem a chegada do reino de Deus. Mas que pessoas são estas que não passaram pela morte? O que é isto? Saberemos com detalhes, né, de estudos na semana. Está lá em Marcos capítulo 9, versículo de 1 a 13. Também nós observaremos o que há de diferente na segunda predição de Jesus sobre morte e ressurreição. E sobre o que os discípulos discutiam e que instrução Jesus lhes deu sobre ele falar sobre esse assunto. Nós veremos lá em estudos diários nessa semana, está ali em Marcos capítulo 9, versículos 30 até 41. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado para todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. O Espírito Santo tem tocado em corações para entenderem que nesse mundo teremos perdição e salvação. E a salvação só vem através de Jesus. Quando você aceita verdadeiramente a Jesus como Salvador e Senhor de sua vida, com sinceridade, você passa a ser uma pessoa com sabedoria, uma pessoa que tem entendimento e que saberá manusear perfeitamente as Sagradas Escrituras, né? E você realmente, e cada dia mais que você vai estudando, mais vai abrindo a sua mente, porque o Espírito Santo te abre assim como um leque a todas as Escrituras e você passa a ter entendimento, assim como Jesus fazia e ensinava a seus discípulos. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus, que se aproxima, que ele deu os sinais lá em Mateus 24, deste acontecimento, e quando ele voltar, ele levará você, a sua família, seus filhos, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, mais perseguições, porque você estará no céu. Você terá a oportunidade de ver Jesus face a face. Você terá a oportunidade de abraçar os seus entes queridos, que há muito tempo não vi. Já imaginou isto? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraço do seu amigo João Carlos Amorim.